Saudações, pessoal. Vou fazer aqui resumidamente o nosso Code Day sobre exceptions, tá? Então, pessoal, eu tô aqui com o código da aula 9, né, que é aquela implementação da lista de abstração interfaces ali, que a gente construiu essa estrutura de classes aqui dos prédios, né, dos imóveis ali, né? Então, nós temos construção, prédio litorâneo, sobrado e tal, né? E nós fizemos tudo isso funcionar de acordo com a especificação da lista de exercícios, né? Eu até criei uma cópia dessa lista, né, e deixei em cinza aqui para a gente relembrar o que foi feito naquele dia, tá? Então, a terceira parte desse exercício aqui, nós convertemos ele no Code Day sobre exceptions, tá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós temos algumas coisas aqui no nosso código que ainda não estão funcionando 100%, tá? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, nós especificamos algumas coisas aqui em cada um dos imóveis, né? Só que nós não tratamos nada disso para garantir que o usuário vai inserir valores corretos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um alvará negativo, né? O que ele vai fazer? A princípio nada, né? Ele vai mostrar o alvará negativo aqui, ó. Então, algumas coisas que o nosso código simplesmente não está tratando ainda. E nós vamos fazer isso através de exceptions. Então, pegando a lista nova aqui, né? Essa da aula 11, o que a gente vai fazer? Da aula 12, aliás, né? Vamos fazer o seguinte. Ele pede aqui para que inicialmente a gente prepare algumas classes de exceptions nossas, né? Então nós vamos criar nossas próprias exceptions e depois ele pede que a gente lance e trate elas de acordo com cada uma das construções, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? São três classes que definem três tipos de exceções diferentes que nós temos que se prevenir aqui no nosso código. Então, por exemplo, um alvará inválido, que é isso que eu acabei de demonstrar para vocês. Nós podemos ter altura errada em alguns dos prédios, né? Então, logo mais ali ele vai mostrar que o prédio litorâneo, por exemplo, não pode ultrapassar tanto a distância do mar ali, né? Que seria a próxima exception, e alguns deles não conseguem ter mais do que tantos metros de altura, por exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou começar criando essas três classes aqui, né? Que é alvará inválido, exception. Então, nós podemos fazer o seguinte, eu vou criar um novo pacote aqui, new package, que eu vou chamar de exceptions, tá? Só para a gente separar as coisas aqui. Então, esse daqui vai ser a alvará inválido. Nós precisamos da altura inválida. Por enquanto eu não estou estendendo nada ainda, mas nós já vamos fazer isso. Então, só estou criando as três classes que ele pediu ali. Então, vamos começar aqui pelo alvará. Ele diz que ela é uma exception verificada, então quer dizer o quê? Nós precisamos obrigatoriamente colocar o try catch. E como que a gente força isso? A gente força através do extends exception, tá? Se nós colocarmos o runtime exception, ele não te obriga a usar try catch, tá? Então, ele comenta ainda aqui que o construtor dessa exception ele tem que receber um valor inteiro referente ao número do alvará. Então, essa é uma exception que ela vai carregar consigo o número do alvará, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Private int alvará. Tá? Então, ela precisa, além de ser uma exception que vai demonstrar um erro, ela vai carregar consigo qual foi o alvará que gerou esse erro, né? Então, vou gerar um construtor aqui usando... Deixa eu ver aqui. Vamos deixar assim por enquanto, né? Usando o inteiro como parâmetro, né? Então, o parâmetro do construtor é esse, tá? O que mais que ele pede aqui? Ela tem que carregar consigo uma mensagem do tipo alvará inválido e o número do alvará. Então, aqui ele deu até o nome da variável, né? Vamos deixar igual, né? Número alvará. Certo? E o que nós podemos fazer com isso?
lembrem-se que toda vez que eu estendo uma classe e ela tem algum parâmetro no construtor de cima, eu preciso enviar isso através do super, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mandar essa mensagem que ele sugeriu ali para a classe de cima. Então, o que acontece? Eu estou armazenando o meu número do alvará como um inteiro. Então, dentro do contexto dessa exception aqui, nós sabemos quem é o alvará. E na superclasse nós estamos enviando já a mensagem pronta, que é o que ele pediu aqui, né? Ela carrega consigo uma mensagem alvará inválido, dois pontos, o número do alvará, tá? Então, essa é a nossa exception, por enquanto vamos deixar assim. A próxima é uma exception não verificada, então nós estamos falando da altura errada. Então, extends runtime exception. Ela não é verificada, não precisa try catch. E quando acontece algum erro, ele simplesmente é disparado para frente, né? Então, o construtor dessa exception recebe uma string e a exception carrega consigo a mensagem que o programador passa como string. Então, ele simplesmente vai receber uma string e repassar essa string para cima. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou criar esse construtor. Ele recebe uma string, message, e aqui no super eu passo message. Então, a string que o programador enviar... Ah, eu fiz errado o nome do método. É esse aqui, ó. O nome do construtor é o mesmo nome da classe, eu estava usando da outra classe. Tá? Então, pessoal, a mesma mensagem que ele recebe, ele envia para a classe de cima e quer dizer o quê? Que a exception vai carregar consigo essa mensagem que o programador enviar na hora de lançar a exception. Então não tem muito segredo, nós simplesmente especializamos a runtime exception. Tá? Distância do mar é uma exception também não verificada, então ela estende runtime exception. O construtor recebe um valor double referente à distância do mar. E a exception carrega uma mensagem bem característica ali para essa situação, né? Então, o nome da variável é distância, private double distância, tá? E nós temos um construtor que vai receber essa distância, né? Então, além dele receber, ele está dizendo aqui que a exception precisa carregar consigo uma mensagem explicando ali que está muito perto do mar e tudo mais. Então, para ele carregar essa mensagem, super, e aqui a gente copia o texto, muito perto do mar. Você quer construir a tantos metros, só que o mínimo permitido é 30. Então, o cara tem que fazer mais longe do mar ali, né, para não ter problemas. Beleza? Então, nós especificamos as 3 exceptions por enquanto. Feito isso, pessoal, criadas as nossas exceptions aqui, nós precisamos verificar em quais situações nós precisamos lançar essas exceptions efetivamente. Então, isso para prevenir que o usuário faça algum comportamento inapropriado, né? Então, a primeira delas aqui está dizendo o seguinte: lance alvará inválido exception toda vez que houver uma tentativa de criar uma construção ou qualquer uma das subclasses, as filhas dela, com um número de alvará negativo, tá? Então essa é a situação que eu exemplifiquei no início do vídeo ali, né? Não pode acontecer. Nós temos duas formas de fazer isso, basicamente. Nós podemos vir aqui no prédio litorâneo e no sobrado e criar um if aqui, né? Se o nosso número de alvará for menor ou igual a 0, então eu lanço uma nova alvará inválido exception. E aqui eu passo o número do alvará. Tá? Essa situação aqui funciona, tá? Só que nós teríamos que copiar esse código, esse if aqui, e testar todas elas individualmente, tá? Então a chance da gente esquecer um if aí em uma, se tiver muitas construções diferentes, vai aumentando, né? Então o que a gente pode fazer? O alvará, ele é um parâmetro comum para todas as nossas construções. Então o que nós podemos fazer? Jogar ele na superclasse. Então até vou tirar esse import de exception aqui e vou lá na classe construção. Então essa daqui é a mãe de todas as construções, né? O que a gente pode fazer aqui? Testar se o alvará é válido ou não no momento da criação da construção, tá? Como essa é uma exception verificada, o Java já está me enchendo o saco aqui, ó, dizendo que eu tenho que ou colocar um try catch
ou sinalizar que esse método é perigoso, que ele pode lançar esse tipo de exception, tá? Vocês vão observar que colocando na construção aqui, o Java vai encher o saco de todas as subclasses aqui, ó. Porque todas elas precisam obrigatoriamente cumprir com os requisitos da classe mãe, né? Então, se a classe mãe lança uma determinada exception e nós não estamos tratando, ou seja, eu não estou colocando um try-catch nas subclasses aqui, então eu tenho que sinalizar que a subclasse também pode lançar. Então, se automaticamente der erro no alvará na classe de cima, também dá erro na nossa, né? Então, eu só coloquei aqui na classe prédio um throws, e isso aqui automaticamente vem para o prédio litorâneo também, olha só, ele já está pedindo aqui. Então, coloquei um throws ali, e o sobrado de 2 pavimentos também, né? Então, todas essas classes estão sujeitas a esse tipo de exception. É isso que a gente sinalizou aqui. Quem efetivamente verifica essa exception, se vai ter ou não erro, é a classe mãe. Mas as outras, elas avisam, olha, essa aqui é uma classe perigosa, ela pode lançar esse tipo de exception. Tá? Aqui na nossa classe main, agora automaticamente todas já deram problema, ó, porque está dizendo que a nossa exception não foi tratada, olha só. Então, o que nós temos que fazer? Poderíamos colocar um try-catch para cada, né? Um try aqui e um catch aqui embaixo, né? Que tipo de exceção que nós estamos tratando? É alvará inválido exception. Então, eu vou chamar de E, e aqui eu vou simplesmente imprimir o getMessage dela. Poderia fazer isso um por um, tá? Só que ficaria grande o código aqui, né? Porque nós temos que tratar todas, né? O ideal, como eu falei para vocês na aula sobre exception, é você tratar o mais perto possível, porque tem aquela questão de abortar o método e tudo mais, né? Aqui, para nós não tem muita importância, porque nós estamos testando essas classes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todas dentro do try-catch, que assim eu garanto que tudo que eu estou fazendo aqui está em volta de um tratamento de exceções. Beleza? Então vamos lá. Agora, se a gente executar esse cara, o código vai parar na primeira já aqui, ó. Já tivemos um alvará inválido na primeira, aqui na primeira tentativa. Se eu corrigir esse cara e deixar o alvará inválido lá no final, olha só, ele vai rodar até o momento que dá erro, né? Então, ele passou por várias construções aqui até que o 1003 deu erro, né? Então, só para a gente ficar ciente, se nós tivéssemos vários try-catches, ele mostraria cada um deles, tá? E cada um que desse errado, ele ia jogar uma exception e um alvará inválido. Então, nós teríamos um controle mais detalhado sobre isso. Aí vai do problema, né? Cada problema tem a sua solução, beleza? Então, o primeiro tratamento de exceções está resolvido. Nenhuma construção agora pode ser criada com alvará inválido. Dando sequência aqui, pessoal, nós podemos ver que os prédios eles não podem ter mais do que 20 andares. Então, se isso acontecer, eu tenho que lançar o altura errada exception com a seguinte mensagem: o prédio não pode ter mais do que 20 andares. Então, eu vou copiar essa mensagem aqui, né? E se nós queremos tratar dos prédios, então essa verificação de exception vai ser feita aqui no nosso prédio. Tá? Então, no momento que ele passa já no construtor, eu posso fazer essa verificação, né? Se o número de andares for maior do que 20, eu lanço uma nova exception aqui, throw new. Agora nós temos a altura inválida, altura errada exception, e essa é uma classe que recebe só uma string. Então a string sou eu que passo, né? Eu formulo ela do jeito que eu quiser. Aqui nós estamos garantindo que todos os prédios estão sujeitos a essa verificação, né? Nós ainda, entretanto, não criamos nenhum tratamento aqui na main, né? Então, se a gente executar esse cara, aqui ele não tem nenhum prédio errado, né? Mas nós podemos vir aqui no primeiro ou no segundo e colocar aqui, ó, 30 andares. Então, essa exception vai acontecer, olha só. E o nosso programa travou, tá? Então, ele travou e a exception não foi verificada, não foi tratada, né? Então a gente pode vir aqui e adicionar um catch para a altura errada exception. Eu também vou chamar de E, porque cada contexto tem a sua variável. Então o primeiro E vale aqui, o segundo E vale aqui, né?
Tanto faz, se vocês não se sentirem confortáveis com isso, vocês podem dar nomes diferentes para essas variáveis, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? e.getMessage. Então agora a gente já vai saber qual foi o erro, né? Então o programador pode vir aqui e olha só, o prédio não pode ter mais do que 20 andares, né? Então o primeiro passou beleza e o segundo deu erro, né? Tranquilo, pessoal? O que mais que nós temos aqui? Prédios litorâneos não podem ser construídos a menos de 30 metros do mar. Então, se isso acontecer, nós temos que lançar o distância do mar exception. Tá? Então, vamos lá no prédio litorâneo e vamos verificar se ele está a menos de 30 metros. Né? Então, prédio litorâneo. Aqui no construtor dele, nós podemos fazer o teste. Né? Então, se a distância do mar for menor do que 30... Aí eu lanço exception. Distância do mar exception. E aqui ele está pedindo que a gente passe essa distância, né? Então reparem que no exemplo anterior nós formulamos a mensagem, tá? Nessa exception aqui, nesse exemplo, nós não precisamos formular a mensagem, nós só precisamos mandar, ó, a distância foi essa e a exception é essa. Quem vai formular essa mensagem é a distância do mar exception. Então reparem como isso é flexível. Você pode em determinados momentos querer que o programador explique lá o que aconteceu, qual foi o erro, né? Por que aquilo aconteceu. Em outros casos o erro é mais fácil de prever, você pode deixar que a própria exception formule a mensagem, né? Então a gente pode vir aqui agora e adicionar um novo catch neste bloco aqui. Então, dessa forma, a gente consegue capturar também a distância do mar exception. E eu deixei aqui só o getMessage mesmo, né? Vamos ver se tem algum errado aqui. Ah, tá, o dos 20 andares. Deixa eu corrigir esse cara aqui, né? Que agora a gente quer testar a próxima. Tudo rodou beleza. Então, não tem nenhum prédio com menos de 20 andares. Ah, aqui é a distância, é a altura dele, né? Então, deixa eu pegar o prédio litorâneo aqui. Vamos colocar a distância do mar igual a 10. Olha só, ele já acusou o erro aqui, ó, muito perto do mar. Então, ó, essa mensagem foi feita lá pela exception. Nós não precisamos nos preocupar com a formulação da mensagem. Então, aqui fica a teu critério. Depende do teu problema, você formula cada uma delas, tá? O que mais que nós temos aqui? O sobrado, ele tem que ter um pé direito entre 2,7 e 3 metros. Então, a altura do sobrado ela é dependente também desse critério, né? É diferente do prédio, lá que a gente só verifica quantos metros tem o total, né? Então, vamos lá. Altura errada, exception, nós temos que lançar lá no sobrado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa mensagem aqui, porque é uma mensagem diferente. Então, primeira vez que a gente usou essa altura errada exception, nós falamos do prédio, né? Então, nós formulamos uma mensagem sobre o prédio. Agora, nós vamos lá no nosso sobrado, de 2 pavimentos, e aqui nós temos que fazer o teste do pé direito do sobrado, né? Que é a altura do chão até o teto, né? Dentro de um andar só. Então, nós temos que fazer um if aqui. Se a altura do pé direito for menor do que 2,7 ou a altura do pé direito for maior do que 3, então ele está fora, né? Ou ele está antes, está menor, está pequeno demais, ou ele está grande demais. Aí a gente lança uma nova... Oh, droga. A gente lança uma nova altura errada exception. Tá? Só avisando então que agora é um erro específico do sobrado. Mas notem que essa mesma exception que ela foi usada lá no prédio para outra finalidade. Também tem a ver com a altura, também é um erro relacionado à altura. Só que a mensagem que a gente mandou aqui foi específica para o prédio, porque o problema dele é relacionado aos andares, e a exception lançada aqui no sobrado foi relacionada ao pé direito, mas trata-se do mesmo erro, né? Não preciso adicionar catch, porque nós já temos aqui, né? E
Agora, se nós observarmos aqui no nosso sobrado 2 pavimentos, a altura do pé direito está 3. Então está dentro está no limite superior ali, né? Deixa eu tirar a distância do mar aqui para ele não dar erro. Ó, executou até o final, né? Então a altura do sobrado foi calculada e tudo mais, né? Se nós colocarmos aqui um 3,5, que seria um pé direito muito alto, vamos ver. O pé direito deve ficar entre 2,7 e 3, tá? Se a gente colocar 1,5, ele também acusa erro aqui, ó, tá? Então, colocando aqui entre 2,7 e 3, né, seria, por exemplo, um 2,8 é um elemento válido, né? Então, ele não acusa erro. Reparem como ficou flexível essa exception que a gente criou, né? Ela serve para dois propósitos, serve lá para o prédio e serve para o sobrado também, dado que a gente passe uma mensagem coerente aqui, né, para o usuário saber o que aconteceu, né? E as outras, elas são mais específicas, né? A distância do mar, por exemplo, eu só preciso passar a distância e ele mesmo se vira com a mensagem. Por quê? Porque ela só serve para aquele caso específico, tá? Então, pessoal, basicamente tem alguns testes aqui para vocês implementarem, né? No caso aqui, ele deixou mensagem de erro aqui no início, né? Mas o que é essa mensagem de erro? É aqui, né? Durante a impressão do getMessage, foi colocado aqui, ó, erro, 2 pontos. Né? Então, essa aqui é a distância do mar. Então, se eu mudar a distância do mar aqui, ó, ele vai ficar uma mensagem igual àquela lá do PDF, ali que vocês vão ter acesso. Tá? Então, fica erro, 2 pontos. Né? Só para diferenciar o que são as mensagens corretas e o que são as mensagens de erro. Tá? Então, pessoal, eu concluo aqui o nosso Code Day sobre exceptions. A ideia era justamente essa, mostrar que a gente pode criar as nossas próprias exceptions, fazê-las serem verificadas obrigatoriamente ou não, então estendendo exception ou runtime exception, tá? E também notar que nós podemos parametrizar essas exceptions do jeito que a gente quiser, né? Tem algumas ali que recebem a mensagem pronta, tem outros que recebem um parâmetro e formulam a mensagem. Você pode criar exception, inclusive, que não tenha mensagem nenhuma, que daí ele vai passar só uma mensagem genérica. Enfim, você pode fazer o que você quiser ali e bolar essas exceptions é interessante para deixar os erros do teu problema bem detalhados e bem específicos, né? Então, toda vez que alguém receber uma exception vermelha aqui no terminal, que o cara saiba exatamente o que aconteceu. Que não seja um erro genérico ali que ele vai ter que ir lá e fuçar o código-fonte para pesquisar. Tá joia, pessoal? Então eu deixo esse vídeo por aqui. Valeu!